Bom dia para a turma do 7º ano do CIEP 411. Espero que todos estejam bem de saúde, que estejam podendo se cuidar da melhor forma possível durante esse período aí de pandemia. Bom, pessoal, no começo dessa pandemia eu coloquei alguns vídeos sobre as regiões do Brasil, né, para que vocês pudessem ir se familiarizando com elas. A partir de umas 2 semanas atrás, ou 3, eu comecei a colocar lá no Facebook, na página do CIEP, alguns conteúdos, algumas coisas que a gente poderia pensar sobre população, né? E aí, numa das postagens, eu coloquei que população era um grupo de pessoas, né, que vivem num determinado lugar e que compartilham algumas coisas em comum. Que coisas em comum podem ser essas, né? A língua, né? Por exemplo, a nossa língua é a língua portuguesa. Hábitos, coisas que a gente faz de costume, né? Cultura, festas, comidas típicas, tudo isso vai caracterizar uma população de um determinado lugar, tá? Na semana passada ou retrasada eu coloquei uma apresentação em que eu colocava a quantidade de pessoas que vivem no Brasil, né, que formam a população brasileira. Coloquei um mapa em que a gente conseguia identificar os lugares que tem mais gente e os lugares que tem menos gente, né? E aí eu sinalizava lá os estados com as cores mais escuras, né, eram os estados que tinham mais gente, e os estados que estavam com as cores mais claras eram os lugares que tinham menos população no nosso país. E aí, de acordo com aquele mapa, com aquela postagem, dava pra gente perceber que os lugares que têm maior concentração populacional no nosso país são justamente as áreas próximas do Oceano Atlântico, né? Enquanto que as áreas que a gente tem menor concentração populacional são as áreas para o interior do nosso país. O interior é a parte mais de dentro do nosso país, né? E aí estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, são lugares, são estados, né, que tem grande concentração de pessoas. Muito bem, a partir da postagem dessa semana, a gente vai abordar uma outra questão, né, relacionada à nossa população, né? Existe uma série de outras questões que a gente precisa ver, mas que nós só vamos conseguir nos aprofundar quando a gente estiver juntos em sala de aula, e a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, ok? Bom, turminha, aquela charge que eu coloquei para vocês começarem a pensar no assunto de hoje, né? Que são as desigualdades sociais. Sempre que a gente estiver tratando da palavra social, sociedade, sócio, vão estar relacionadas à questão das pessoas, da população, tá? Quando a gente fala de desigualdade social, a gente está falando da diferença que existe entre as pessoas, né? E essas diferenças vão estar relacionadas principalmente no acesso que as pessoas vão ter a determinados serviços, não é? A saúde, por exemplo, o acesso, ou seja, o direito que essas pessoas têm de ter acesso à educação,
a água tratada, saneamento, a moradia, né? E isso no Brasil, essas desigualdades sociais, essas diferenças, elas são muito grandes, elas são muito acentuadas, né? Para a gente começar a pensar, existe uma questão que a gente chama de concentração de renda. A concentração de renda é o quanto que as pessoas ganham e a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, né? No nosso país isso é muito forte, isso é muito acentuado. Enquanto que aproximadamente 1% da população brasileira tem um rendimento médio mensal, ou seja, tem um salário todo mês em torno de R$28 mil, aproximadamente 50% da nossa população, ou seja, metade dos brasileiros tem uma renda média, ou seja, um salário mensal em torno de R$754, R$800 por mês. Então, a concentração de renda, prestem atenção, eu falei para vocês que 1% da nossa população ganha em torno de R$28 mil por mês, enquanto 50% ganham em torno de R$754. Isso se chama concentração de renda. Poucas pessoas ganham muito, enquanto muitas pessoas ganham pouco, tá? Então, gente, essa concentração, essa desigualdade social, ela não fica apenas restrita, ou seja, fica só na questão da concentração de renda, né? As desigualdades sociais, elas vão estar sendo mostradas também na diferença que existe entre o salário que homens e mulheres recebem. No nosso país, no Brasil, as mulheres recebem um salário menor do que os homens, né? As mulheres, elas trabalham fora e quando retornam às suas casas ainda tem toda aquela questão de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Então é uma segunda jornada e a mulher, ela acaba recebendo um salário menor do que os homens, né? E para que isso mude, é preciso também mudar a nossa maneira de encarar as coisas, né? A gente não pode achar que só a mulher tem que cuidar da casa, só a mulher tem que cuidar dos filhos, né? A gente tem que começar a delegar, a dar essa responsabilidade também para o homem. E isso vai começar lá desde pequenininho, né? Os meninos que estão me ouvindo ajudam as suas mães em casa. Os meninos já sabem varrer casa, os meninos já sabem lavar louça, né? E eu falo isso por experiência própria. Na minha casa, meu marido me ajuda na questão da louça, meu marido me ajuda lavando o banheiro, meu marido me ajuda fazendo uma comida, ajuda com as crianças, né? E aí é o exemplo que a gente vai dando para as crianças, para a gente tentar mudar essa situação, né? Hoje o meu filho mais velho já sabe lavar a louça, meu filho mais velho já sabe varrer a casa. Por quê? Porque eu vou delegando essas tarefas para ele e ele também vê o meu marido, o pai dele, realizando essas tarefas, né? Então a gente tem que começar a mudar essa diferença que existe, né? Essa desigualdade que existe entre homens e mulheres. A gente tem que tentar transformar isso aí numa coisa um pouco mais justa, né? Para que os salários no futuro eles sejam menos desiguais, né? Além da concentração de renda que a gente já falou, além dessa desigualdade que existe entre homens e mulheres, a gente também percebe uma diferença que existe no salário em que brancos e negros no nosso país recebem, né? Os negros, eles recebem um salário menor do que a população branca, né? E isso precisa mudar, é preciso a gente tentar mudar essa situação, batalhar por políticas públicas,
né, para a gente minimizar essas diferenças, essas desigualdades sociais que vão se refletir o quê? No acesso que as populações têm aos serviços básicos no nosso país, né? A saúde, a educação, ao saneamento básico, a água, a moradia, a alimentação, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês colocarem no caderno de vocês, tá bom? Se possível, mandem recadinhos pelos comentários para ver se tá tudo legal, se tá difícil, se tá ruim ou se tá numa boa, ok? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.